E aí você, desbravador que está em casa vendo a gente, tem uma pergunta. Você já se perguntou como que a Bíblia, que foi escrita há tanto tempo, ainda continua válida hoje? Será que o que ela ensina serve para nós? Você vai ver na classe bíblica de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a veracidade bíblica e os manuscritos do Mar Morto. O que é a veracidade bíblica? A veracidade bíblica é você confirmar, né, que o que está escrito no texto bíblico, as histórias ali, né? Temos lá a travessia do Mar Vermelho. O que mais que nós temos lá? O dilúvio. Isso realmente foi verídico? Temos áreas da ciência como a arqueologia e a história que estudam, né, a veracidade de fatos passados, de acontecimentos. E um dos grandes acontecimentos e um dos grandes achados que nós temos aí são os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos que foram encontradas em cavernas na região do Mar Morto por beduínos que eram pastores de cabras. Estes textos são textos em hebraico, aramaico e grego, né, nas mesmas línguas do Antigo e Novo Testamento. E qual que é a importância desses manuscritos? Esses manuscritos, eles contêm as mais antigas cópias de documentos bíblicos e extrabíblicos. Ou seja, eles contêm cópias datadas há mais de 1000 anos atrás dos livros da Bíblia, como Gênesis, Êxodo, Levíticos, né? Isaías, Jeremias. Ele contém diversos textos bíblicos ali, né? E textos também extra-bíblicos da mesma época, porém não estão escritos na Bíblia. Então, esses textos eles evidenciam, né, a cultura bíblica, evidenciam as histórias bíblicas, as filosofias religiosas que povoavam a Palestina naquela época. Então, é muito importante esses manuscritos aí, porque eles ajudam a atestar aí a veracidade bíblica. Então, pessoal, Joseph Sidney, a gente viu que o que o Pablo falou sobre as descobertas do Mar Morto, né? Um achado arqueológico que acaba comprovando aquilo que você acredita hoje. É real, mais do que você já sabe pela sua fé, né? Que ao mesmo tempo, assim, contradiz aquilo que as outras pessoas falam que não é verdade, que você acredita. Deu para entender o que eu falei? O quê? Com certeza. Como é que vocês se sentem, assim, tendo alguma coisa que, nossa, tá vendo isso aqui? É verdade. A gente se sente maravilhado, né? A comprovação da nossa fé. Uma comprovação que a nossa fé não é vaga. É muito importante você ver as pessoas comprovando, através do estudo, da arqueologia, da ciência, que as coisas que estão escritas na Bíblia realmente aconteceram. E eu acho também que é um motivo a mais para você acreditar na Bíblia. É um motivo a mais para você ter fé, para você tentar estudá-la, porque você sabe que é uma coisa que, além da sua fé, também é uma coisa que a ciência comprova, que a arqueologia comprova. É bem importante isso. Mas não, beleza, então. A gente tem, né, uma coisa assim que comprova a nossa fé, que comprova também a questão histórica da Bíblia. Só que a Bíblia não tem só história. Ela tem poesia, tem ensinamento moral, ético. A gente vê assim que na história do mundo, muita coisa que é em desuso. Por exemplo, antes era o telefone que você botava o dedinho assim, rodava, né? Aquele bem antigo. Hoje ninguém mais praticamente tem telefone fixo em casa, é só o celular. Então muita coisa assim, com o passar do tempo, não tem mais a necessidade de ter. Leis mudam. Bom, vamos começar pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é algo que Deus não permitiu que nenhum ser humano tocasse. Ele escreveu com seu próprio dedo, com suas próprias mãos, e em tábuas de pedras, né? Ou seja, dando a entender da validade, que seria eterno. A Bíblia, ela é cheia tem muitos escritos, e é claro que muitos eram tradições do povo hebraico, do povo judeu, né? Mas alguns princípios não são
são invioláveis, são imutáveis. A lei de Deus é um exemplo, é algo imutável, nunca vai mudar. A Bíblia fala que lá no céu, de sábado a sábado, nós iremos louvar ao Senhor. Imaginem só, se de repente nós mudássemos o mandamento de Deus e passássemos a guardar o domingo. Chegamos lá no céu, na segunda-feira, a primeira semana, aquela maravilha. Quando chega no dia de sábado, estamos vindo lá, os povos do Antigo Testamento, indo louvar a Deus. A gente fala assim, ei, espera aí, agora as coisas mudaram. Não é mais ao sábado, agora é ao domingo. Vocês já pensaram? Você fala assim, não, mas eu morri por causa do sábado. Como Deus mudou o sábado para o domingo? Vocês entenderam? Então tem coisas na Bíblia que não dá, são invioláveis. São invioláveis. Entre eles, os mandamentos de Deus. Além disso, a gente também tem que pensar que muitas das coisas que foram escritas na Bíblia não foram escritas para a época deles, foram escritas para gerações futuras. Moisés não escreveu sobre o Gênesis para aquela geração daquela época. Escreveu para que gerações futuras soubessem que Deus criou o mundo, que aconteceu o dilúvio e tal. Deus sempre teve em mente da Bíblia ser guardada para gerações futuras, para que nós soubéssemos dos seus princípios, de histórias para nos ajudar a viver e de várias outras coisas que a Bíblia nos ensina. Hoje o mundo é muito relativo, cada um tem uma verdade. Às vezes eu tenho uma dúvida, uma questão que eu preciso ver na minha vida, eu pergunto o Joseph, ele fala um negócio. Eu pergunto o Sidney, fala um negócio. Eu pergunto minha mãe, ela fala um negócio, meu pai outro. Então assim, na Bíblia, a única parte que fala que foi escrito por Deus, né, pelo que ele botou a mão para escrever, foi os 10 mandamentos. O resto tudo foi gente que nem a gente. Né? Apesar, por exemplo, Salomão era um homem muito sábio, mas era um ser humano, tinha as fraquezas, era pecador e tudo mais. Então, assim, como é que eu vou dar crédito? Então, tipo assim, um crédito, vamos dizer assim, sagrado para o negócio, se foi uma pessoa que escreveu, se a pessoa, ela não é Deus. A Bíblia é muito clara, que apesar de ser escrita por mãos humanas, ela foi divinamente inspirada por Deus. Ela foi divinamente inspirada por Deus. Ou seja, o próprio Deus inspirou os seus profetas e os escritores bíblicos a escrever o que nela está. Né? E o que é mais interessante, que em toda a Bíblia você não acha uma contradição sequer. Né? Você acha falha nos homens que as escreveram, mas não há falha nos escritos. Né? Ou seja, o que é mais interessante é que tem profecias na Bíblia que tem datas. E as datas se cumpriram. Se o que está escrito em datas precisas se cumpriram, por que o resto não cumprirá? Entendeu? Ou seja, então não tem como você não verdadeiramente ser estudioso da Bíblia e não acreditar nela. Fica o lado divino da coisa, né? E eu acho bacana também o seguinte, eram seres humanos falhos, tipo eu. E do mesmo jeito que Deus usou Daniel, Salomão, Raabe era prostituta. Então, assim, do mesmo jeito que eles usaram pessoas que eram pecadoras, às vezes cometeram erros muito graves, e ainda assim, que nem Davi, ele matou Urias, pegou a mulher dele, teve filho com a mulher dele. Nossa Senhora! E Davi ainda foi considerado o segundo coração de Deus. Mas por quê? Davi era um homem inspirado por Deus, e por ser inspirado por Deus, ele reconhecia que ele era pecador, e se arrependia e voltava para Deus. Agora, um outro ponto da Bíblia também. Tem muita coisa que às vezes a gente lê e não entende. Tem uma passagem onde fala que Abraão, pela fé, foi justificado, né? Então, assim, eu não entendi, desde criança eu li essa passagem. A palavra justificado. A palavra justificação tem a ver, tipo assim, com a questão da sua fé em Deus, da salvação que Jesus te dá, né? A relação entre Ele e você e tal. Mas eu não entendi a palavra justificado. Eu fui compreender isso assim claramente tem 2 semanas na lição. Então tem muita coisa que a gente lê e não entende. Por que isso acontece? E se eu não entendo, como que eu vou fazer para conseguir compreender aquilo ali? O que você acha? Bom, devemos levar em conta que a Bíblia foi escrita há vários anos mesmo, a linguagem era outra, totalmente diferente, foi uma tradução, ou seja, palavras tiveram reescritas, não mudando o sentido, né? Princípio delas. Mas a própria Bíblia explica ela mesma. A gente sempre tem que levar em conta que, se a gente não entende um texto, a gente tem que procurar outro que vamos encontrar que explique eles. Entendeu?
Ou buscar o Deus também, e a gente pode buscar também alguém, às vezes, que tem mais conhecimento que a gente, né? Eu direto vou lá no YouTube, boto um Leandro Quadros para explicar, Rodrigo Silva, que conhece muita coisa. Então, assim, se eu tô lendo um negócio lá na Bíblia, e fui, tipo, boiando. Se eu quero aprender de Deus, eu tenho que, primeiro, né, lógico, pedir a Deus e buscar alguma forma de compreender aquilo que Deus me ensina, porque aquilo é bom. Mas o que a gente tem que entender é que o que está escrito na Bíblia é uma relação de amor muito grande de um Deus com um homem que nós não compreendemos. Nós não podemos compreender como Deus pode nos amar, apesar de tudo aquilo que nós somos, né? Ou seja, a justificação é um fato primordial, que dá para a gente notar o amor de Deus pelo ser humano. Como a gente pode, o povo de Deus no deserto, ser um povo murmurador, ser um povo pecador, e Deus chamá-los de menina dos meus olhos, meu povo. É uma relação de amor que a gente não entende. Então, ou seja, a gente não consegue compreender. Se não for pelo Espírito Santo mesmo, a gente não consegue compreender a relação de Deus com o homem. É por isso que, assim, o nosso relacionamento com Deus é através da razão e da fé. Se a gente for só do lado da razão, nada faz sentido. Nada faz sentido. Mas aí, quando eu pego pela fé, no amor de Deus por mim, e sinto aquele amor de Deus na minha vida, aí eu vou entender que hoje, no século 21, a Bíblia ainda tem validade e ela tem verdade dentro dela. E aí tem muita verdade que, às vezes, para mim, é muito difícil de compreender e de praticar. Mas pela minha fé em Jesus, naquela verdade eu consigo. Mas é isso então, né? Foi bacana o nosso papo aqui. Infelizmente, né, a nossa classe bíblica de hoje acabou. Obrigado porque você, né, assistiu a gente aí. Espero que isso tenha te ajudado na sua caminhada com Deus. E que você nunca duvide, desbravador, que Jesus te ama, Ele tem uma verdade que às vezes está lá na sua estante, que se você quiser conhecer mais a Jesus, quiser ter uma experiência diferente, é só ir lá e abrir a Bíblia e buscar a Deus. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e fica com Deus. Você achou que o vídeo ia acabar? Não acabou não. Seguinte, eu tenho um enigma para te passar, um desafio. Então vai lá na sua caixa de correio e procura ele, dá uma olhada. E depois tenta resolver, beleza?